Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre alguns testes que o Renato tá fazendo no time do Grêmio, até porque hoje no Debate Raiz o Matheus Dávila trouxe uma informação de que o Renato trabalhou em determinado momento o Rodrigo Eli na vaga do Pedro Jeromel. Será que o Jeromel não vai começar? E se o Jeromel não começar, será que é o caso de botar o Rodrigo Eli? Bom, mas isso foi um teste de treino, mas a gente precisa falar porque não se tem a confirmação ainda se ao lado do Kahneman estará o Jeromel ou um outro dos zagueiros. Vamos falar disso? Depois da vinheta. Esse vídeo para KTO, não perde teu tempo, ó. KTO.com, não tem aplicativo, é site KTO.com, vai lá, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, porque daí tu ganha de cara já 20% de bonificação em cima do teu primeiro depósito. Hoje eu fiz uma aposta ao vivo lá. A odd do Grêmio, que estava 3,75, subiu para R$4. Eu botei trezentinhos lá. Se eu acertar, o Grêmio ganhando o Grenal, que eu acredito que vai acontecer, volta 1.200 para mim. Vai lá em KTO.com e usa o cupom BAGÉ. Bom, vamos tratar dessa situação, né? Porque a gente está dando lá o time como dúvida só lá no ataque, né? A gente não está botando dúvida, por exemplo, no meio-campo. Talvez o Cristaldo ou o Gustavo Nunes, né? Se o Cristaldo sair jogando, o Renato vai ter que tirar alguém do ataque. Tem o Diego Costa. Bom, a gente tá falando muito do meio pra frente, né? Mas nós não estamos falando do sistema defensivo do Grêmio. Outro dia eu dei uma pincelada aqui sobre as laterais, que pra mim é um ponto fraco hoje do Grêmio. É um calcanhar de Aquiles do time do Grêmio. Por isso que o Grêmio tantas vezes tem bola na cara lá do nosso goleiro. Agora, nós temos que falar do Jeromel. Essa informação do Matheus Dávila hoje no Debate Raiz, dizendo que numa parte do treino não jogou o Jeromel e jogou o Rodrigo Eli, ela me preocupa por dois lados. Primeiro, do Jeromel não ter condição pro Grenal. E segundo, que o substituto dele seja o Rodrigo Eli. Eu sei que é Grenal, a gente já vai ter lá o Gustavo Nunes, o Renato não vai botar tanto garoto assim, mas não tem tanto garoto assim para colocar. Por que eu fiz esse parêntese? Porque eu queria ver o Gustavo Martins. Se não tiver condição o Jeromel, depois do Jeromel e do Kahneman, o melhor zagueiro que o Grêmio tem hoje no elenco é o Gustavo Martins. Ah, mas contra o Caxias, na abertura do campeonato, ele foi driblar mais. Isso vai acontecer. Agora, que bom que aconteceu contra o Caxias, porque já protege que pudesse acontecer no Grenal. Ele já vai com outra cabeça, ele vai mais focado. Mas vamos voltar para a questão do Jeromel, tá? O Pedro Jeromel, ele tem jogado as partidas da Arena e geralmente quando o Grêmio joga fora da Arena, ele não vai. Mas a gente tá falando de viagem. Esse jogo é fora da Arena, mas é em Porto Alegre, é o Beira-Rio. Daria normalmente pro Jeromel ir. Bom, o que eu quero acreditar? Primeiro, no segundo tempo dos jogos, o Renato tem, num momento lá, ele tira um zagueiro e baixa o Vila Sante, daqui a pouco ele tira outro zagueiro e põe o Dodi. Fica, nos últimos dois jogos, se eu não estou equivocado, se não me falha a memória, a zaga do Grêmio termina com o Dodi, que tem 1,5 m, e o Vila Sante, improvisado, porque o Renato empilha atacantes. Mas é claro que o Renato não faria isso num clássico Grenal. Mas por que eu tô tocando nesse ponto? Porque o Renato constantemente tem tirado o Jeromel no segundo tempo. Contra o Santa Cruz, por exemplo, o Jeromel não foi bem, o sistema defensivo do Grêmio não foi bem de maneira geral, e o Jeromel saiu também. O Jeromel pode ter falado pro Renato, ele pode estar sentindo alguma carga de trabalho, algum excesso de trabalho, algum tipo de desconforto muscular, pode ser por aí. E pode também o Renato simplesmente tá criando uma alternativa para um segundo tempo. Opa, peraí, eu posso botar um terceiro zagueiro que é o Rodrigo Eli, ou eu posso botar o Rodrigo Eli para aumentar em posição física e estatura de bola aérea, né? Daqui a pouco para segurar um resultado, se consegue fazer um gol, por exemplo. Tem várias situações. O que me assusta, e aí eu preciso dividir isso com vocês, e eu fui um cara entusiasta quando foi contratado o Rodrigo Eli, porque eu acreditava, zagueiro criado o tempo inteiro na Itália, que foi criado na base do Grêmio, mas se tornou profissional, se profissionalizou no Milan da Itália. Poxa, um zagueiro com leitura tática, com um posicionamento diferenciado em relação ao que os europeus utilizam e exigem dos seus zagueiros, mas no Grêmio ele não deu certo ainda. Sabe, quando tem que ter pênalti é nele, e quando tem que ter toque de mão é nele, e quando tem que ter falha na bola aérea é nele também, apesar da estatura, ele me parece um cara atrapalhado. Embora eu acreditasse que ele pudesse resolver. Não está proibido que ele chegue no Grenal e renasça das cinzas, como fez certa vez Fênix, mas isso é muito mais mitologia do que qualquer outra coisa. Na prática do Grenal, se não jogar o Jeromel, poxa, Renato, põe o Gustavo Martins, ele tá pronto. Eu sei que o Renato não vai fazer isso, mas não custa a gente pedir. Agora, na ausência do Jeromel, colocar o Rodrigo Eli já começa a me dar um pouco de azia, assim, de susto, de nervoso. Porque, repito, para mim o Rodrigo Eli, até o momento, ele se mostra bastante atrapalhado nas oportunidades que ele recebeu. Mas eu quero saber o que tu pensa. Se não jogar o Jeromel, quem é o zagueiro para substituir o Jeromel?
na minha opinião, não é o Rodrigo Eli, tinha que ser o Gustavo Martins. Mas te inscreve no canal, deixa o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!